Então, olá, meu nome é Marcelo Gleiser, eu sou um físico teórico interessado nas questões das origens das coisas, por exemplo, a origem do universo, a origem da matéria, a origem da vida no universo, e também muito interessado em espalhar o conhecimento científico para o maior número de pessoas possível através da divulgação científica. E galera, eu sou a Nina da Hora, sou cientista da computação e construção, pesquisadora de novas possibilidades nesse mundo aí que a gente está vivendo, e eu quero muito conseguir democratizar a ciência da computação para a galera. E eu tenho que avisar para vocês que provavelmente vocês vão ouvir aí os latidos dos meus cachorros, porque eu tenho 7 dogs, e é eles que me ajudam a manter a sanidade. Então vamos lá, par. Ímpar. 1, 2, 3 Dois, e... três, já. O que deu? Eu tenho um. Caraca, perdi. Deu 4. Tá vendo aqui? Ah, você tem 3? Eu tenho um. Deu 3. Então, minha primeira pergunta vai para você. E é mais ou menos o seguinte, eu tenho muita curiosidade em saber um pouco sobre você como pessoa, como você resolveu virar cientista, estudar a ciência da computação, como foi essa sua trajetória de uma menina pequenininha em Duque de Caxias até uma estudante hoje em dia da PUC e ativista e tal. Seria muito bacana a gente aprender um pouco sobre você e a sua vida privada, assim. Beleza. Bom, galera, eu comecei a pensar em ser cientista, acho que quando eu saí da barriga da minha mãe. A galera espera assim uma história, foi porque eu vi um professor. Os professores me incentivaram bastante. Mas eu já nasci querendo entender um pouco sobre tudo que a ciência compartilha com a gente, mas especificamente a parte da tecnologia. E aí eu decidi fazer ciência da computação porque eu gosto do termo cientista, eu realmente sou apegada a esse termo, e também por me proporcionar uma união com a matemática. Matemática e filosofia, de certa forma. Apesar da graduação não explorar muito isso, a ciência da computação, ela acaba que ela tem ela recebeu contribuições da física, matemática, da filosofia, e hoje eu estou no lugar de divulgadora científica. Eu fico muito feliz assim da galera estar curtindo os conteúdos que eu produzo sobre computação e também tentando me manter sã e confiante na carreira da academia. Eu queria muito saber o que você tem a dizer para as pessoas que estão nesse processo de ou iniciar na carreira da computação ou da ciência, na verdade, ou estar nesse processo no meio do caminho. Ótimo, legal. Você sabe que, eu nem sei se você sabe disso, mas anos atrás, eu escrevi um livro chamado Cartas a um Jovem Cientista, que é um livro que foi reeditado recentemente, eu acho, e no livro eu faço o seguinte, eu escrevo cartas, eu hoje, né, escrevendo cartas para quando eu tinha 17 anos, cheio de dúvidas sobre se eu devo ou não seguir a carreira científica, entendeu? A certeza que você sempre teve, que eu acho sensacional, eu não tinha, sabe? Eu gostava da natureza, eu gostava de física, matemática e tal, mas eu não tive esse apoio que você teve com as suas mães, entendeu? Lá em casa, o meu pai, quando eu falei para ele, eu quero ser físico, eu quero ser cientista, ele falou, mas você tá maluco, filho? O Brasil precisa de engenheiros, não precisa de cientistas. Quem que é cientista? Você conhece algum cientista? E eu falei, não. Mas aí eu meio que me entreguei, entendeu? E fui fazer engenharia química, fiz vestibular para engenharia química, aí ficou claro direto que meu negócio não era engenharia, era realmente ciência básica. E também, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que eu acho fundamental para a moçada que está meio que começando agora, uma certa independência intelectual, tipo, não depender dos professores para aprender. Então, seria legal, Nino, eu saber um pouquinho. Acho que a gente tem uma coisa em comum, a gente tem esse interesse em redes sociais, né, em você ter uma democratização do conhecimento e criar esse tipo de atitude como uma espécie de atividade sociopolítica mesmo, tipo de vamos espalhar o conhecimento para as pessoas, né? E eu queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência nas redes sociais e por que você acha isso tão importante. Nossa, é uma ótima pergunta, porque a gente está vivendo um momento onde os professores e os pesquisadores agora estão tendo que fazer essa transição, né, de estar mais nas redes sociais, compartilhando os conhecimentos. Quando eu estava no ensino médio,
eu fazia muitas postagens no Facebook falando do meu dia a dia. Então, fiz uma experiência legal envolvendo frutas. Teve um período da minha vida que eu estava muito envolvida com a química, então eu ficava extraindo DNA de frutas. E aí eu compartilhava, fiz isso e isso, como se fosse um diário, né, de cientista. E aí eu fui percebendo o interesse da galera em saber sobre isso, sobre esse processo, e não o resultado. E aí eu comecei a compartilhar mais sobre computação. Então, os livros que eu estava lendo, eu comecei a compartilhar, dar dicas sobre eles e fazer um resuminho sobre. Então, eu comecei a pensar a rede social como esse local de ampliar para mais pessoas o que eu estava falando. Sair um pouco da minha comunidade, dos meus amigos, da galera que já me conhece na vida real e invadir, vamos dizer assim, entre aspas, as casas e outras pessoas, e outros estados, e outros lugares. E aí eu comecei a usar muito o Instagram. Porque o Instagram me permite esses mini vídeos, me permite imagens com qualidade melhores. E o Twitter, eu reativei o meu Twitter, que antes era um diário para eu ficar reclamando da vida. Eu tornei meu Twitter como um local que eu compartilho coisas rápidas, né? Era um diário para eu reclamar da vida. Aí eu falei assim, não, chega dessa vida, né? Chega adolescente, vamos virar agora uma jovem cientista. Aí eu comecei a compartilhar como um diário de bordo. Então lá no Twitter eu interajo muito mais com a galera, provocando elas. Então, se nós estamos com uma lei de geral de proteção de dados para ser aprovada, que já foi aprovada. Será que a galera está sabendo sobre isso? Então eu faço uma provocação, pergunto quem sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e a gente vai construindo ali no Twitter mesmo uma pequena discussão. Então a ideia de eu usar as redes sociais não é eu apresentar respostas. Na verdade, é eu provocar as pessoas a elas buscarem as respostas. Há um tempo atrás, foi bem rápido, acho que foi há um mês atrás, ou menos do que isso, eu vi nas redes sociais, acho que foi no Twitter, uma pessoa falando, que ela é uma divulgadora científica também, e ela dizendo que a sobrinha dela perguntou para ela se existia ciência no Brasil, porque para ela só existia ciência nos Estados Unidos. E aí eu falei, caraca, é essa visão que as crianças de agora têm. E eu queria muito saber de você sobre essa experiência da transição da ciência brasileira para a ciência internacional, né? Você ficar entre os dois. O Brasil, ele não está entre os 10, mas eu acho que é o 11º país com maior produtividade científica em termos de artigos publicados no mundo, né? Está na frente do Canadá e um monte de outros países importantes aí. E ninguém sabe, né, o que tá acontecendo. E, sinceramente, eu acho que isso daí, uma das razões principais para isso é a falta de voz pública, da ciência ter uma colocação, dos cientistas brasileiros terem um compromisso maior, entendeu? Em se engajar com a população. Né? Isso daí tem toda uma... Não dá para conversar muito sobre isso agora, que a conversa é longa e tal, mas tem tudo a ver com a história de como a ciência é financiada no Brasil, tem aquela coisa de tudo depender do governo, de não ter uma iniciativa privada relacionada com o desenvolvimento da ciência básica, blá, blá, blá. Mas o ponto é que isso precisa mudar. Mas eu acho que as pessoas que querem fazer ciência fora do Brasil durante um tempo não precisam ter medo de serem brasileiras para terem sucesso fora do Brasil. Eu acho que a formação que a gente tem no Brasil é muito boa e deve ser celebrada. Então, agora eu que tenho que perguntar, né? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos falar de coisas mais gerais, sem falar um pouco da gente. Eu queria, já que você está interessada nessa questão de inteligência artificiais e robótica, etc., eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais profunda, vamos dizer assim, quase que filosófica sobre esse tipo de questão, porque é um tema que me interessa muito. Se eu tivesse aí no Brasil, eu ia te trazer de presente um livro meu que eu lancei chamado Caldeirão Azul, que tem um monte de ensaios, inclusive ensaios sobre o impacto da inteligência artificial no futuro da humanidade. E eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, quer dizer, o fato de o pessoal da área de ciências da computação, engenharia eletrônica, robótica, etc., estão investidos nisso de uma forma assim muito intensa, né? E se você tem preocupações assim mais éticas ou morais com relação ao impacto desse tipo de tecnologia para o mercado de trabalho, para as pessoas que vão perder o emprego por causa desse tipo de tecnologia,
se você tem alguma coisa a dizer sobre esse assunto. Nossa, ótima pergunta. Eu estou justamente fazendo um artigo sobre inteligência artificial, o impacto dela no mercado de trabalho, mas focando em delivery, né, em entregas, porque recentemente no Brasil nós tivemos uma mobilização, uma manifestação dos entregadores de aplicativos variados, falando sobre como eles estão se sentindo no mercado de trabalho, desvalorizados, né? No horário de trabalho não é compatível com o que eles recebem, entre outras coisas. E aí, nessa pesquisa que eu estou tendo que fazer, e espero que eu consiga publicar esse artigo, eu tenho percebido uma preocupação muito mais da sociedade em criticar, em refletir para criticar e perguntar e questionar, na verdade, essas empresas que estão liderando o uso das tecnologias para áreas variadas, igual o mercado de trabalho que você citou, mas também tem para a área de educação e afins. Por outro lado, eu acho que as empresas, os pesquisadores, as pessoas que estão trabalhando nisso, eu vejo que se dividiu em dois grupos, assim, pelo menos dizer. Um grupo que está focado na ética e está focado em tentar resolver, antes de colocar uma tecnologia na rua, tentar resolver o problema ético dessa tecnologia, desse algoritmo. Reconhecimento facial usado para segurança pública. Teve um debate sobre isso nesse uso aqui em São Paulo. E aí chegaram à conclusão que retiraram porque viram que ele estava tendendo a incriminar pessoas negras aqui no Brasil. E tudo é porque é um dataset enviesado, né? Uma base de dados enviesados. Enfim, várias questões que a nossa sociedade ainda enfrenta. E com isso, tem essa equipe de pesquisadores, eu citei aqui o Tarcísio Silva, mas tem outros, que estão preocupados com a ética. Eu sou mais desse lado, preocupado com a ética antes de eu criar uma tecnologia. Mas existe, por outro lado, entusiastas que eu diria que eles são tão animados com o que a inteligência artificial pode proporcionar para a gente, que eles não param para refletir sobre o que ela pode causar. E aí você consegue resolver um problema e cria 5. Então eu diria que eles são entusiastas, eu não diria que são pessoas que estão querendo, né, meninas superpoderosas aqui e macaco louco. Não diria que tem essa divisão. Mas eu diria que são entusiastas que estão mais preocupados com o que a tecnologia pode impactar rápido. No mundo ideal e tal, como é que você se vê profissionalmente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Qual é o seu sonho? No mundo ideal, eu queria muito que a academia e o mercado e a sociedade conversassem mais, interagissem mais, a gente estivesse mais perto de escolas, a gente estivesse mais perto dos professores das escolas. No meu mundo ideal, eu penso assim, o que eu quero de sonho mesmo é ter um instituto de computação aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Porque eu tive que, a minha vida toda, ter que sair daqui para estudar, para trabalhar, tenho que fazer isso ainda. E eu acho que para mim seria muito uma realização, assim, como pessoa da galera daqui ter esses acessos. E a gente faz o caminho reverso. Vocês vão ter que vir conhecer Caxias, que para mim é o melhor lugar do Rio de Janeiro. Vão ter vão ter que visitar os pontos turísticos daqui. A gente vai aprender e vai colocar a ciência da computação a partir da visão da galera que vive aqui. Uma das coisas que eu mais gosto do seu trabalho é quando você não exclui nem a ciência e nem a religião. Você coloca que uma não exclui a outra. E eu sou uma pessoa muito religiosa, no sentido assim da fé e não no sentido de uma religião, então seguir e tudo mais. E para mim é muito importante ver um cientista se posicionar justamente e não excluir esses dois pontos. Eu acho que se a gente for olhar a história da ciência, teve muita colaboração entre os dois, né, e que, né, se perderam quando, né, atravessaram os continentes, atravessaram os mares. E eu queria muito que você falasse muito sobre isso, sobre não ser, uma não excluir a outra. A ciência não exclui a religião não exclui a ciência. Ótima, boa pergunta. Claro, essa aí é bem minha praia, como você sabe. Então rapidamente, né, é importante a gente ver que o ser humano é um bicho muito complexo, né, que a gente tem preocupações diferentes sobre a vida, a gente tem aquela curiosidade de saber como as coisas funcionam, como o universo funciona, mas a gente também tem dúvidas existenciais, a gente também tem
questões mais pessoais, que estão relacionadas com sentimentos, com amor, com justiça. E então você, para ter uma visão mais completa de mundo, você não pode só olhar para o mundo de uma forma unidimensional, né? Tipo, todas as respostas têm que vir da ciência, ou todas as respostas têm que vir da religião, que já previu isso tudo, né? Eu acho que os problemas entre a ciência e a religião começam quando você adota uma posição muito radical, dizendo que só uma delas é que pode resolver todos os problemas, né? Quando me falam, mas será que você pode ser cientista e religioso ao mesmo tempo? Eu falei, claro que pode. Então, contanto que as pessoas não queiram influenciar o currículo escolar dizendo que você não pode estudar a teoria da evolução porque Deus é que fez o mundo, contanto que não existe esse tipo de cegueira de interpretação literal da Bíblia ou outras religiões nas escolas e na vida das crianças, eu acho que uma tem muito a dar para a outra e que, de uma certa forma, a ciência é uma maneira da gente pensar sobre o mundo não só de uma forma racional, mas de uma forma espiritual também. Como encontrar a harmonia do mundo, Marcelo? Deixo essa pergunta bem filosófica também para ti. A Harmonia do Mundo é um romance que eu escrevi, né, em 2000, e nossa, tem um tempão já, nem me lembro, 2006 talvez, que conta um pouco a história do Kepler, né, no início do século XVII, e os embates todos que ele teve entre a ciência e a religião, justamente, né? A mãe dele quase foi queimada na fogueira como sendo bruxa, né? E foi ele que defendeu a mãe e tal. Mas tem uma série de histórias incríveis relacionadas com a vida desse cara, né? Mas passando um pouco além dessa harmonia do mundo para falar do nosso mundo do século XXI, né? Eu acho que um dos maiores problemas que a gente está enfrentando agora, e realmente, moçada, esse é um problema muito mais da sua geração, infelizmente, do que da minha, porque são vocês que vão herdar esse caos aí que está acontecendo em termos ecológicos e meioambientais, em que, obviamente, a maneira como a gente está vivendo, a maneira como a nossa civilização está se espalhando pelo planeta é insustentável, né? E não só existe um número muito grande de pessoas no mundo precisando de energia, precisando de comida, precisando de medicina, precisando de água potável e tal, precisando de meios econômicos para poder ter uma vida digna, né? Como o planeta também precisa sobreviver a esse avanço desenfreado da humanidade. Então, o que a gente precisa para criar uma harmonia maior com o mundo é repensar um pouco quem nós somos nesse mundo, né? Então, tá, vamos lá, Nina. Então, o lugar de cientista mulher é? Aonde ela quiser. Pode ser no mercado de trabalho, pode ser na academia, pode ser pesquisando a partir de um estudo, né, na escola, pode ser pesquisando de casa. Eu acho que uma dificuldade que muitas pesquisadoras mulheres enfrentam é quando elas são mães, né? Porque elas perdem, diante do modelo que a gente tem de academia, perdem muitos créditos, vamos dizer assim, porque elas começam a produzir menos. Então, acho que a gente deveria estar lutando para isso, para mudar, porque você pode ser mãe, você pode ser cientista, você pode ser esposa, você pode ser filha. Acho que um não exclui o outro. Você tem fé em quê, Marcelo? Eu tenho fé na juventude. Eu acho que se alguém vai fazer alguma coisa para mudar essa confusão toda, vão ser vocês, entendeu? Vocês vão se mobilizar, já estão se mobilizando. Lugar de cientista é? Lugar de cientista é no laboratório, é nas universidades, é nas empresas, mas é também na sociedade como uma força ativa de transformação do pensamento contemporâneo. Eu acho que ciência não pertence só ao laboratório, à academia, mas a ciência é parte da nossa cultura, é parte de todos nós e precisa ser dividida com todo mundo. E a última pergunta para você, humano ou robô? Essa pergunta, olha, eu sou fã de robótica e todo mundo brinca falando assim, daqui a pouco você vai congelar você, vai pegar a sua voz, colocar em um tipo Alexa. Eu falei assim, não, gente, não chego nesse nível. Mas eu curto os humanos, porque para os robôs existirem, eles precisam dos humanos, então não tem como eu escolher entre um e outro. Na verdade, eu escolho os humanos, porque é a partir dos humanos os robôs que são criados. Ótimo, muito bom, perfeito.